Quando a gente fala em Inquisição, quase todo mundo enxerga a mesma cena. Capuzes negros, autos de fé, fogueiras acesas em praças. O imaginário foca em Roma, mas a história de repressão religiosa na Europa não cabe em uma única batina. O que se chama de Inquisição nasce de uma sociedade em que fé e poder se confundem e que séculos depois essa mentalidade reaparece com outras roupas. Para entender, eu volto com você ao século XIII, quando a Europa Latina vive um mosaico de reinos, senhorios e cidades livres, com economia agrária, alta religiosidade popular e uma elite clerical que monopoliza a escrita, a escola, os tribunais e a salvação. Reis governam por graça de Deus. Papas arbitram disputas de tronos. Bispos acumulam terras e jurisdição. A igreja define o calendário, os ritos, o casamento, a herança e o que se pode ensinar. Nessa cultura, discordar de um dogma não soa só como erro teológico, soa como ameaça à ordem social. É nesse cenário que papas criam mecanismos formais de investigação de heresia. Em 1184, Lúcio III emite a bula Ad Abolendam, que manda os bispos inquirirem dissidências locais. No século III, Gregório IX estrutura o Santo Ofício e delega a dominicanos e franciscanos a função de inquisidores. O procedimento nasce jurídico: denúncia, inquirição, defesa limitada, possibilidade de tortura regulada a partir de 1252, com ad extirpanda. O clero não executa, transfere o sentenciado ao braço secular. Essa separação preserva a imagem religiosa enquanto legitima a violência do Estado. Por que reis apoiam? Porque a Inquisição serve à centralização, elimina adversários ideológicos, homogeneiza o credo do reino, permite confisco de bens, dá aparência de justiça divina às disputas políticas. Filipe IV da França usa acusações de heresia para destruir e expropriar os templários em 1307. Na Península Ibérica, Fernando e Isabel criam, em 1478, a Inquisição Espanhola para purificar o corpo social depois da Reconquista. Conversos e mouriscos viram alvos preferenciais. A mensagem política é simples: um rei, uma fé, uma lei. A crítica histórica aqui é direta. A Inquisição Católica se apresenta como proteção da verdade, mas opera como tecnologia de poder. O terror simbólico pesa mais do que a estatística de execuções. Autos de fé encenam autoridade para milhares. Bibliotecas censuram. Índices de livros proibidos moldam saber. E quando ciência e teologia entram em conflito, a máquina não hesita. Em Roma, fevereiro de 1600, Giordano Bruno, ex-dominicano, filósofo e cosmólogo, defende um universo infinito, mundos múltiplos, uma presença divina que excede a moldura escolar de Aristóteles e Tomás. O Santo Ofício o julga por anos. Exige retratação. Bruno recusa. Vai ao campo de Fiore, morre queimado. A igreja entrega o corpo ao Estado. Mas a sentença pertence à mentalidade que teme o pensamento que não controla. O caso Bruno expõe a engrenagem. Quando o dogma encontra uma ideia que rompe o cerco, o tribunal protege o sistema, não a verdade. Corta para o século XVI. Prensas multiplicam panfletos. Humanistas voltam às fontes bíblicas em grego e hebraico. Cidades ricas do norte europeu ganham autonomia. Príncipes querem quebrar a tutela fiscal e disciplinar de Roma. Nesse caldo, Martinho Lutero publica as 95 teses em 1517 contra as indulgências. Depois viram ruptura. Sola Escritura como autoridade suprema. Rejeição do papado. Liturgia em vernáculo. A reforma explode em matrizes diferentes. Luteranos na Saxônia. Reformados com Zwingli em Zurique e com Calvino em Genebra. Anglicanos sob Henrique VIII na Inglaterra. A política acompanha. A Paz de Augsburgo, 1555, fixa o princípio cuius regio, eius religio. O príncipe escolhe o credo do território. A liberdade de consciência não vira regra, vira competência do soberano. No mundo reformado, o controle muda de centro, mas não desaparece. Igrejas nacionais surgem. Consistórios fiscalizam conduta, ortodoxia, culto, moral. O Estado legisla com Bíblia na mão. Quem diverge,
ameaça a coesão do corpo político-religioso. Aqui vai a crítica simétrica. A reforma denuncia abusos católicos, mas não instala um ecossistema de tolerância estável. João Calvino estrutura em Genebra uma república cristã disciplinar. O consistório vigia a vida cotidiana. Assiduidade ao culto, linguagem, vestuário, danças, música profana. Heresia vira crime civil. Em 1553, Miguel Serveto, médico espanhol brilhante, antitrinitário, crítico do batismo infantil, cai na rede. Já condenado in absentia por católicos em Lyon, tenta circular por Genebra com suas ideias. Acaba preso, julgado e condenado. A execução usa lenha verde para prolongar a dor. Morre queimado. Calvino avaliza o veredito e, em carta a Farel, sustenta que Serveto vomitava blasfêmias, doutrinas rivais, fogueiras idênticas, o mesmo medo de perder o monopólio da verdade. Enquanto estados e igrejas disputam almas, um pânico moral atravessa o continente. A caça às bruxas. Entre meados do século XV e 1750, dezenas de milhares de pessoas sofrem acusação de pacto demoníaco. A geografia é complexa, com picos em regiões germânicas, suíças e escocesas. A teologia alimenta o medo, a justiça local executa. Confissões saem sob tortura ou fadiga. Delações nascem de rivalidades de vizinhança. Parteiras, curandeiras, mulheres pobres viram bode expiatório. Em Massachusetts, 1692, o caso de Salem expõe o puritanismo colonial em estado febril. Mais de 200 acusações, 19 enforcamentos. Um homem, Giles Corey, morre esmagado por pedras. Tribunais citam provas espectrais, ministros avalizam. Depois, alguns pedem perdão. A engrenagem, no entanto, já exibiu a teologia do medo convertida em política comunitária. As críticas acadêmicas contemporâneas ajudam a limpar exageros e lendas negras, mas não absolvem estruturas. A revisão historiográfica mostra que execuções capitalizadas pela memória popular superdimensionam números em certos períodos católicos. Ainda assim, o pavor pedagógico funciona como desenho de controle. No lado reformado, não existe santo ofício unificado, mas existe um ecossistema de coerção que criminaliza a dissidência. Calvino ensina a disciplina como marca da igreja pura. Lutero combate camponeses insurgentes em 1525 com um panfleto inflamado que pede repressão. Anglicanos criminalizam católicos e dissidentes sob diversas coroas. A Contra-Reforma Católica, com o Concílio de Trento, reafirma dogmas, regula seminários, expande jesuítas, fortalece censuras. A Europa vira um laboratório de soberanias confessionais, e o cidadão comum paga o preço. O recorte brasileiro caberia em outra aula, mas a herança chega ao Atlântico com tribunais do Santo Ofício Lusitano, visitas canônicas, censura de livros e processos a cristãos novos. A mentalidade da disciplina sobrevive a reformas, tratados e iluminismos. Com o tempo, os autos de fé acabam, mas as excomunhões simbólicas continuam. O século XIX encerra formalmente muitas inquisições. Porém, o século XX inventa mecanismos de massa para fazer o mesmo. Propaganda, listas, dossiês, leis morais. No século XXI, a praça pública muda de lugar. O púlpito disputa o algoritmo. O selo de ortodoxia vira selo de narrativa oficial. O cancelamento reapresenta a velha chama como fogo frio. E eu fecho com uma pergunta incômoda e com um convite. O que de fato diferencia a fogueira que queimou Bruno do poste que esmagou Corém em Salem? O uniforme do carrasco muda, o fundamento permanece. Em Roma, o teólogo que expande o céu morre porque a cosmologia ameaçou o catecismo. Em Genebra e na Nova Inglaterra, o dissidente e a bruxa morrem porque a pureza ameaçou a comunidade. Se a história nos ensinou alguma coisa até aqui, foi que a fé sem uma ética de limites ao poder vira ferramenta de Estado. E que o Estado sem uma ética de liberdade e de consciência vira capelão de uma teologia qualquer. Então eu te peço que pense comigo neste momento, olhando agora para o nosso tempo. Quando uma igreja expulsa quem pergunta, limita mulheres e oprime o povo a favor de um político, quando um líder político cita Deus para cercear direito, a chama antiga da Inquisição reacende.
Não há auto de fé no calendário, mas há filas invisíveis de gente sendo empurrada para fora do convívio por não rezar a cartilha que o pastor acha certo. Talvez a verdadeira heresia hoje seja recusar o medo como método. Talvez a coragem não esteja em queimar ídolos, mas em largar a tocha. Se você já chegou até aqui, você viu que não existe uma inquisição só. Existe uma mentalidade que atravessa séculos e instituições. Católicos queimaram corpos, protestantes queimaram consciências e nós, neste momento, queimamos reputações. A pergunta que fica não é quem é pior. A pergunta que dói é quantas inquisições ainda moram dentro da gente? E quando é que a gente decide finalizá-las?